pessoal, a gente está hoje aqui resolvendo um exercício envolvendo potência elétrica. Então aqui a gente, vamos lá, antes de mais nada, ler o enunciado da questão, que diz assim, calcule a diferença de potencial nos extremos de um resistor de resistência 36 ohms, sabendo que ele dissipa uma potência de 400 watts. Bom, a gente tem essas três fórmulas aqui de potência, P igual a U vezes I, ou seja, potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Aqui, a fórmula 2, a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. E na fórmula 3, aqui a potência é a diferença de potencial ao quadrado que divide a resistência. Muito bem, qual das três que a gente vai usar? Aqui está destacado que é a terceira fórmula, né? A gente vê aqui, ó, a terceira fórmula, essa terceira aqui que nós vamos usar para resolver o exercício. Agora, por que eu estou usando a terceira fórmula e não estou usando a primeira e a segunda? Essa é a questão, né? Então vamos lá. Como é que você sabe isso aí, ó? Então ele pergunta assim, ó, calcule a diferença de potencial. Então, diferença de potencial é U, ok? Então, nessas três aqui eu vou destacar tudo que tem U, ó. Aqui, U, diferença de potencial, ok? Aqui a gente tem também U, né? Diferença de potencial, na terceira fórmula aqui, ó. Está destacado aqui. E agora ele fala que nos extremos, essa diferença de potencial está nos extremos de um resistor de resistência 36. Então, ele deu o valor da resistência. Então, aqui tem resistência, ó. Olha só, aqui tem a resistência, ok? A resistência aqui, ó, essa resistência 36 aqui que ele deu, a gente tem ali. A gente tem também aqui a resistência, nessa fórmula aqui, ó, a resistência. Ele quer saber, ó, ele deu o valor da potência, a potência P, ó. A potência P, eu vou destacar aqui numa outra cor, e vamos ver que, claro que nas três aqui a gente tem potência aqui, né? Potência aqui, e aqui a potência. Então, ele deu a potência, deu a diferença, ele quer saber a diferença de potencial e deu a resistência. Então, P e R foram dados, ele quer saber o valor do U, que é a diferença de potencial. Então, a fórmula que vai servir aqui não é nem a primeira, porque na primeira eu teria que ter a corrente, né? A segunda também teria que ter a corrente aqui, ele não deu corrente nenhuma, ele nem pediu a corrente, né? Ele não dá a corrente, não pede a corrente. Então, a primeira fórmula e a segunda, você descarta. Vai ter que usar então a terceira. Na terceira ele tem a potência que foi dada, tem a resistência que foi dada, eu vou calcular a diferença de potencial. Por isso que eu usei aqui a terceira fórmula, P igual a U quadrado sobre R. A potência ele dá é 400, ó, desse 400 que eu destaquei lá em azul. Ele deu a resistência, né, 36, que está destacado lá em verde, ó, né, a resistência. E a diferença de potencial é o que eu vou descobrir. A diferença de potencial é o desconhecido aqui, né? É a incógnita. Então você vai passar esse 36 para cá, multiplicando 400. Não precisa multiplicar 400 por 36, não precisa, porque os dois têm raiz. Eu vou ter que tirar a raiz dos dois lados, tá? Nesse produto aqui de 400 por 36, eu vou ter que fazer a raiz quadrada dos dois lados. Vou cortar o expoente com a raiz aqui, vai ficar só U. A raiz de 400 é 20, a raiz de 36 é 6. Aí 20 vezes 6 dá 120. 120 volts. Essa é a diferença de potencial. Percebe que não houve necessidade de multiplicar o 400 por 36, porque o 400 e o 36 têm raiz, ok? Nós vamos ver casos em que não tem, aí você precisa multiplicar para depois tirar a raiz. Mas enfim, eu acho que esse aqui foi tranquilo. Vamos lá para o segundo. Vamos ver aqui, olha só. O que ele está dizendo aqui, olha só. Vamos entender melhor isso aqui. Ele fala que calcule a intensidade da corrente elétrica. Bom, então a corrente elétrica é o que ele quer calcular, certo? Então vamos indicar a corrente elétrica com uma cor diferente aqui, ó, um pouquinho roxo a corrente. A corrente que atravessa um resistor de resistência, ó, a resistência do resistor, ele está marcando aqui que é de 2 ohms, então esse aqui é o R, tá? Ok, então vamos lá, a corrente, ó, corrente que está aqui em roxo. Corrente, ó, tem corrente também aqui, ó. Nessas duas fórmulas tem corrente, na primeira e na segunda fórmula. E depois ele te dá aqui a resistência, que eu vou destacar aqui em verde, ó. Aqui tem resistência. Ok, deu resistência. E ele fala sabendo que ele dissipa uma potência de 50 watts. Ele dá o valor da potência. Então a potência, foi dado o valor da potência, ó. Potência P.
Potência P, nas 3 fórmulas a gente tem a potência. Ele dá resistência, vamos lá marcar a resistência também aqui em verde, ó. Eu estou seguindo as cores aqui para você não ter erro, hein? Quem sabe assim que é mais fácil a gente poder entender. Muito bem. Ele quer que você calcule a corrente. Então, qual das 3 fórmulas que eu vou usar? Ó, vamos ver aqui, ó. Eu marquei cor na segunda fórmula aqui, marquei a cor em todas elas, ó. Porque olha só, a potência, né? Ele quer saber, aliás, ele deu o valor da potência, né? A potência aqui é 50 watts, ó. Potência 50 watts. Ele quer saber o valor da corrente, então não pode ser a terceira, tem que ser a primeira ou a segunda, porque é só a primeira e a segunda que tem corrente. Só que ele não dá a diferença de potencial em nenhum momento aqui, ó. Ele dá resistência. Então a resistência é R. Então só vai poder ser aqui a segunda fórmula, né? Porque a corrente em roxo eu vou calcular, a resistência ele deu o valor e a potência também ele deu o valor. Então agora é só substituir. P igual a R vezes I ao quadrado. Então a potência está aqui, ó. Potência, né? Aí depois aqui resistência, depois corrente ao quadrado. A gente substitui e fica fácil, porque aqui, ó, aqui a resistência, vou marcar em verde a resistência. Vamos lá, ó. A potência está aqui, 50 watts, ó, potência 50. Vamos lá para você poder entender melhor isso aqui, ó, potência 50 watts. A resistência é 2 ohms. E a corrente você não sabe. Então você passa esse 2 para cá dividindo, ó. Então é claro que nem o 50 nem o 2 tem raiz, você precisa dividir os dois, né? 50 dividido por 2 dá 25, aí vai ficar esse I quadrado aqui. Aí você põe raiz quadrada dos dois lados, ó. Aí corta o expoente com a raiz de 25 é 5, então a corrente que atravessa o resistor é de 5 amperes, ó. Então a corrente que ele quer calcular lá, está calculada aqui em 5 amperes. E eu percebi que a segunda fórmula aqui é a melhor, ok? Porque ele deu a potência, ele deu a resistência e quer saber o valor da corrente, né? Aqui não tem diferença de potencial, então, claro que a fórmula 2 aqui é que melhor se encaixa. Ok? Bom, eu acho que isso aí não foi tão difícil assim. Valeu!